Se as eleições a prefeito de Itapema fossem hoje, em quem você votaria? Este item aqui, que nós vamos divulgar hoje, é a espontânea. Explica para nós a espontânea, professor. Na espontânea você não oferece nenhuma lista para aquele entrevistado. Só quem está sendo perguntado. Quem você votaria? Pergunta na lata. Para quem você vota, a pessoa vai ter que ali na sua memória, na sua cabeça, achar o seu candidato e responder de pronto. De batidão. Então não tem uma lista apresentada, não tem ali uma estimulação do voto. É simplesmente aquela lembrança que tiver na cabeça ou aquele candidato que você já sabe que é o seu e que você já está abraçado com ele e já sabe que vai votar nele. Vamos às respostas então, no geral, professor. Depois a gente pode até analisar os bairros e tal, mas vamos pelo geral aqui? Bora. Vamos começar essa pergunta aqui que eu estava curioso para saber. Não sabem, não responderam. Vamos começar já assim? Bora. 67%, professor. Na espontânea. Na espontânea, tá? Realmente ainda é um número muito alto. Mas se explica. Nós ainda estamos a 6 meses das eleições. Aos poucos a população vai percebendo que o processo eleitoral está chegando. Aos poucos a população vai abraçando a política. Aos poucos vai conhecendo os candidatos. Então é um número alto, não tenha dúvida. 67% do eleitorado em Itapema, ao ser perguntado de pronto se tem algum candidato, não sabe ou não responde. Ou não lembra sequer. Então é um número ainda muito alto. Aqui é espontâneo, como o professor, não se coloca nome algum. Nenhum. E às vezes naquele bate-pronto ele não lembra mesmo. Exatamente. E não responde, né? E não às vezes sabe. aparecem até nomes que a gente não conhece. Por exemplo, citaram aqui na nossa pesquisa a Ellen. Eu não conheço nenhuma Ellen. Né? Não conheço. Então isso também vai muito da cabeça do cidadão, do eleitor. Vou votar na Ellen. Quem é a Ellen? Eu não sei quem é a Ellen. Então, vamos aos números, então. Estimulada, né? Então é isso mesmo. Por isso a estimulada vem para corrigir isso. Vamos lá? Vamos lá. Alexandre Chepa, do PL, 15,3%. Na segunda colocação, nós temos aqui, não é candidata, não pode ser candidata, mas aparece, digamos, nessa sequência aqui. Nilza Simas, sem partido atualmente, sim, 5,8%. Depois aparece Dr. Alexandre da Saúde. Hoje, o Dr. Alexandre está no partido União Brasil. 4,3%. Na sequência, Clóvis Júnior, que está no PSD, 2,2%. Também na sequência, André de Oliveira, do Partido Novo, com 1%. No mesmo número aqui, 1%, doutor Adriano Pivoto, do Podemos. Na sequência aqui nós temos do PSDB, Hélio Basqueira, o Elinho, 0,5%. Vereador Osmari, que agora está no Republicanos. Me ajuda aí, professor. Isso, Republicanos. 0,5%. Essa é espontânea, tá, gente? João Formento, do PL, 0,3%. Neto da Obras, que agora está no MDB, 0,3%. Professor William, do Partido dos Trabalhadores, 0,3%. O ex-prefeito Sabino, que está no PDT, 0,3%. Na pesquisa ainda espontânea, aparece o nome de Yagan Dadan, do PL, 0,3%. Vereadora Raquel, que está no União Brasil, 0,2%. Léo Cordeiro, do MDB, 0,2%. Aparece a Ellen agora, como você falou, 0,2%. E a vereadora Beth da Saúde aparece com 0,2%, vereadora Beth que está no PSD. Estes foram os nomes, gente, de forma espontânea. Responderam na lata. Lembrados pelo entrevistado. Que foram lembrados pelo entrevistado. Você quer que eu repita aqui, professor? Eu acho que tá ok. Tá ok, né? O que nós podemos aqui? Depois nós temos aí, as pessoas podem, obviamente, quem tiver curiosidade, vai estar sendo lançado aí. Sexta-feira, né? Sexta-feira, né? Na totalidade, né, gente? Isso. Depois tem por bairros também, na pesquisa, que a gente pode até analisar um bocadinho mais.
Mas, professor, alguma mudança aqui? Vamos lá, na pesquisa é espontânea, né? Ô Tanaka, na espontânea, a gente já tem visto isso, o Xepa tem sido sempre o mais lembrado, né? Já são 2 mandatos como vereador, tem liberado o processo eleitoral já há algum tempo. São 8 anos, né? Esteve, obviamente, como eu coloquei agora há pouco, em evidência no último mês, especialmente nesse mês de janela, quando conseguiu capitalizar, sem dúvida nenhuma, apoios importantes, né? Posando com o Bolsonaro, posando com o Jorginho Melo, tendo apoio do SAFE, enfim. A chegada dele ao PL, obviamente, o colocou em evidência, então é natural que ele seja um nome muito lembrado. A gente não pode esquecer também que o Xepa tem um trabalho muito consolidado nos bairros, especialmente no Morretes, que hoje representa um contingente eleitoral bastante significativo em Itapema. Então, isso justifica por si só o fato dele estar ali na primeira posição. Ainda se lembra muito da Nilza. Repare que a Nilza não pode ser candidata. Mesmo assim ela aparece. Aparece com 6% dos eleitores, quase 6% dos eleitores, 5,8%. Então ainda tem muita gente que não sabe sequer que a Nilza não poderá ser candidata, porque ela já está no final do seu segundo mandato. Como a gente sabe, a Nilza tem um projeto da prefeita Nilza Simas é ser candidata a deputada na eleição de 2026. Então ela finaliza o mandato dela, ela sai do seu mandato, mas ainda assim aparece aqui citada por 5,8% dos entrevistados. Uma população de 50 mil, vamos botar 30 mil. Pois é, 3 mil votos ali. 3 mil votos. 3 mil eleitores cairiam nessa situação. As que responderam a pesquisa de forma espontânea, né? Doutor Alexandre com 4,3%. Vem nessa toada ali, não mudou aqui. Tem sido, até o momento, o doutor Alexandre tem mantido esse patamar nas pesquisas espontâneas, né? Ele tem aparecido ali para algo em torno de 4 a 5% dos eleitores. Obviamente, na hora que faz a estimulada, cresce, porque aí o eleitor tem uma lista em que ele se identifica e a partir daquilo ele faz a sua escolha, faz a sua opção, mas é um patamar que ele tem mantido aí nas últimas pesquisas. De repente alguém está achando estranho, o professor respondeu agora, né? Quando se demonstra, se coloca os nomes, a tendência é aumentar esses números, né? E diminuir inclusive os indecisos, né, professor? Quando eu não apresento lista nenhuma, o eleitor tem que recorrer à memória, ou à memória afetiva, ou de fato aquele que ele lembra naquele momento. Agora, quando eu apresento uma lista, eu estimulo esse cidadão a escolher entre alguém. E aí, não é uma regra, mas geralmente os números aumentam para todos os candidatos, em geral, né? E aí vem Clóvis Júnior, que a primeira vez que está participando da pesquisa. E já aparece como o candidato da oposição mais bem colocado. Hoje ele seria o terceiro colocado. Se a gente pensasse em candidaturas viáveis, já que a Nilza não pode ser uma candidata, o Clóvis já nasceria como o melhor da oposição. 2,2%. Pensando na espontânea, com 2,2%. Então aquela pergunta que a gente fez lá atrás, de que tamanho nasce o Clóvis? A espontânea já começa a mostrar. Né? Já começa. Nasce para capitalizar junto com a oposição a condição de ser candidato ou de ser vice. Ou de ser vice. Exatamente. Então já começa com força, você diria. Sim, já isso. começa com força, sem força. O André de Oliveira vem com 1% e a mesma porcentagem aí do doutor Adriano, né? Lembrando que na outra eleição eles estiveram juntos, né? É verdade, estiveram no mesmo partido. O André como candidato a prefeito e o doutor Adriano como candidato a vereador. São 2 nomes interessantes, né? O André de Oliveira, inclusive, vai assumir agora como deputado estadual, vai fazer ali o seu mês. A visibilidade dele vai aumentar, né? A visibilidade, sem dúvida nenhuma, vai aumentar, até porque vai estar representado na Alesc e vai ser o primeiro deputado da história de Itapema. E aí ele entra no jogo também, definitivamente, né? Sem dúvida. Inclusive na semana que vem vamos conversar com o André sobre esse mandato que ele vai exercer agora na Alesc. E claro, muito nos orgulha como itapemense ter um deputado o primeiro, né? representando. É o primeiro da nossa história. É o primeiro da nossa história. O doutor Adriano Pivoto também, que já disse que não é mais candidato a vereador. Sim. Ou ele vai pro estouro, ou vai para ser prefeito, ou vai para ser vice. Mas ele continua. Ou para não ser nada. Ele tá ali, ó. Né? Tá. E ele vai pontuar. Ele vai com a entrada do Clóvis Júnior ali, em princípio parece que vão ser oposição, né? Tá se caminhando para isso. Tem um bloco ali da oposição que tá conversando, né? Exato, estão conversando. E aí o Elinho entra nesse, né? Já começa a figurar ali também o Elinho, o vereador Osmari, que também se colocou como pré-candidato, e o João Formento, ele continua naquele 0,3%, né, professor? Continua. A situação do João Formento hoje, ele é pré-candidato pelo PL, né? Ele sabe que existe um movimento para que o Xepa seja o candidato do partido, ele entende inclusive a chegada do Xepa ao partido, mas ele reivindica essa posição, né? E ele quer contar lá na frente com a convenção
para que a convenção e a própria base do PL faça a sua escolha, né? E é o espaço democrático, né? Sem dúvida nenhuma. Então tá lá, tá firmemente ali se mantendo na disputa, buscando conversar, buscando dialogar. A gente sabe que na semana passada teve uma reunião entre o Shepe e o Formento, entre o PL de Itapema, buscando ali alguns acertos, algumas conjecturas, mas a princípio o que vai definir a condição do PL é a convenção. E aí tem uma situação, né, professor? Claro. Eu sei que é difícil falar em futurista, mas não é difícil, né? Vamos ter João Formento e o Shepe ali na... As pesquisas são relevantes, obviamente, se você tem um candidato absolutamente viável e outro num patamar menor, a escolha é óbvia. E a outra questão muito importante é com quem o Estado, ou a executiva do Estado, com quem é o governador, com quem é o Bolsonaro, quem que essas pessoas vão indicar. Vão escolher. E dependendo ali, vai para um lado, vai para o outro, né? Se for Formento, se for... Exatamente. Vamos lá. O Neto da Obras aí é a força que tem, né? Vai para o MDB. Recomeçando, né? Acho que o Neto tá recomeçando a sua história como pré-candidato, porque ele anunciou isso aqui há mais ou menos um ano e meio. Foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, né? Foi um dos primeiros a anunciar a sua pré-candidatura. Muita gente achou que ele foi afobado. Muita gente achou que ele anunciou fora da hora. Cedo. Pois ele deu uma recuada. Ficou nesses bastidores nesse período inteiro. E agora ele voltou a se colocar na condição de pré-candidato. E tem um partido muito forte, muito forte, que é o MDB. Bom, aí vem o professor William, do PT, já aparece também nas pesquisas, né? Mostra também... Natural, né? Mostrando que o eleitor do PT está em Itapema. E é o que a gente fala, não se enganem não, gente. Não se enganem. O PT tem força. É a democracia. E o professor William aí escolher. Tá anos aí militando. Anos dentro desse espectro da esquerda, né? Em partidos de esquerda. Exatamente. Então tem força. Tá identificada, a gente não pode esquecer. Eu sempre gosto de citar, Tanaka, que na última eleição o PT fez 9 mil votos em Itapema. Tudo bem que era para governador, é um outro cenário. Mas mesmo assim, né, professor? Mas é uma quantidade de votos significativa. E o PT está apostando muito nisso, muito nessa majoritária do William, para que isso possa puxar também o carro da proporcional. Né? E quem sabe ali o PT conseguir fazer os seus vereadores. Professor Sabino sempre aparece na pesquisa, não foi diferente agora, com 0,3%. Ele está no PDT e falou-se em Sabino e o João Emel também, né? Os dois se colocaram à disposição do PDT. Para quem não sabe, o professor Sabino e o João Emel estavam no PSB e migraram para as fileiras do PDT. O Tanaka, o Sabino é um candidato que, se ele realmente vier, a gente sabe que ele vai ter voto. Vai. Isso é fato. Né? Existe uma memória afetiva positiva em relação ao Sabino. Depois veio essa ligação de esquerda e direita, até digo com um certo ódio, essa questão da direita em relação à esquerda. E obviamente isso apagou um pouco do governo do Sabino e das lembranças da população. Sim. Mas é natural que, ao se candidatar, ele tem ainda uma base fortalecida. Então ele vai ser certamente um candidato que vai fazer o seu percentual de votos. Tem experiência não só em campanha eleitoral, mas já foi um administrador. Pode compor com o restante da esquerda. Isso. Pode daqui um pouco surpreender, aparecer como vice de alguém ou o seu próprio partido. Então, o que eu sempre coloco é que não dá para desprezar nunca a expertise do Sabino. Jamais. A experiência do Sabino, a habilidade do Sabino. A gente está falando de alguém que é acima da média enquanto político. Ninguém aqui, não estamos discutindo aqui como é que é ideologia. Não, nada disso. Essa questão ideológica. A gente fala do corpo técnico que o Sabino tem. E o Sabino é muito envolvido, repito, com a população. Você encontra o Sabino nos bairros, você encontra em todos os lugares, aqui na Meia Praia, no centro. Então, o Sabino não saiu daqui, né, professor? Então, assim, se ele leva essa candidatura pelo PDT adiante, eu tenho certeza absoluta que ele vai pontuar. E talvez nisso a esquerda possa se encontrar e vir com uma frente única, quem sabe? Isso também pode ser interessante. Também interessante aí. E aparece o ex-vereador Iagan Dadan, que é lembrado aqui também, professor. O Iagan ficou fora como vereador na eleição passada por um erro de cálculo, né? Montou um partido, fez questão de fazer a montagem desse partido, mas o partido não encontrou essa representação na população, não conseguiu fazer a famosa nominata. Ele foi bem votado, teve mais de 700 votos. Foi o contrário da eleição em que ele entrou, na eleição que ele entrou carregado pelo quociente eleitoral. Isso, e nessa que ele tinha voto, ele acabou fora por conta do quociente eleitoral. E aí derrubou
o coeficiente que derrubou ele nessa. Isso é muito importante para montar um partido, buscar gente que realmente seja competitiva e que tenha voto. Mas você, para pensar em se eleger, tem que estar bem posicionado nessa nominata também, né? Senão não tem jeito. Senão você é mais um. A vereadora Raquel sempre é lembrada, né, professor? Sempre não é lembrada. diferente, né? Da saúde. Deve ter aí uma eleição muito bem encaminhada, uma reeleição para vereador muito bem encaminhada, Raquel. O Léo Cordeiro, professor, o MDB agora teria 3 candidatos? Como é que fica? O Léo Cordeiro, ele é pré-candidato pelo MDB, mas ele chegou a retirar a candidatura, né? Então, em algum período dessa história dos pré-candidatos, o Léo chegou a dizer que abriria mão para estar com esse, para estar com aquele, para estar com Xepa. Chegou a ter essa conversa, inclusive chegaram a conversar a respeito disso, e agora o Léo retomou essa condição de pré-candidato. Certo. Então também é natural que esteja nesse momento com esse patamar um pouco menor. Tá recomeçando a sua história. Nesse sentido. Como Aí o candidato. MDB vai ter que decidir, né, professor? Quem que vai ser? Por isso tem Rapaz, o MDB é uma... É um negócio a ser O MDB é uma estudado. caixinha de surpresa? Não, o MDB é um corpo a ser estudado. O MDB é uma caixinha de surpresa? Tem o Jean, que é o presidente da Câmara de Vereadores, Tá com Xepa. tá com Xepa. Mas ao mesmo tempo foi lá buscar outros nomes. E aí nós temos o Buscou Neto. O Neto, buscou o Neto. E aí tem o buscou Léo o Rico. Cordeiro, que é oposição. Nós já falamos sobre isso, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. É o Harmonia MDB, total. É o MDB. Se é outro partido, É o MDB. a pororoca tava roncando. Não, é o MDB. É só você olhar as votações do MDB no Congresso Nacional que você vai entender o que é o MDB. Exato. Professor, e quem é Ellen, por favor? A Ellen eu não sei quem é, mas eu gostaria de saber quem é a Ellen. Quem é Ellen? Ellen, eu não sei quem você é, querida. Se você é pré-candidata a vereadora, enfim. Pois é, mas apareceu aqui. Conta pra gente aí qual é o teu partido, porque realmente eu não conheço a Ellen, que é pré-candidata. Ainda mais os partidos precisam muito das mulheres, né? Será que era Helly ali, não era não? Eu tô achando que era o Olha Eu achei que vocês não iam falar, porque foi o que mais chegou de mensagem aqui. Ai. Trocaram o Helly por Ellen. E ó, aqui, ó, tem pergunta pra você, professor. Vai lá. Exclusivamente direcionada a você. Só se for pra prefeito. Boa noite. Boa noite. A pergunta que não quer calar. Professor Ellen ou Helly Borges será candidato? Vou, com certeza. Sou candidato a continuar esposo da Yara Cristina. Rapaz, matamos a charada. Matamos não, nós somos tansos aqui, como dizia o meu amigo lá do Coqueiros, lá de Floripa, lá do bairro Ô, Coqueiros. seu Tanso. Como diz o Macaco Simão, eu sou sou candidato pelo PGN. PGN. Que isso, professor? PGN. É melhor não falar. Vocês viram que eu não sei, né? É que o Macaco Simão, Zé Simão da Folha, ele sempre fala que é o Partido da Genitália Nacional. PGN. Meu Deus. Entendi. Vocês não acompanharam quando ele tava com o Boixá? De manhã? Era bom demais. Rapaz, você tá o que eu louco. mais sinto saudade Eu é também. desse quadro. É verdade. O Boixá, Buemba. Buemba. Faz uma falta danada. E a Beth da Saúde, né? Aparece também aqui. Beth fez uma opção também, né? A opção da Beth de não ser candidata a vereadora. Pois é. Não vai mais tentar ser vereadora. Na verdade, assim. Eu até me surpreendeu, viu, professor? O gabinete da Beth é um gabinete que trabalha muito com essa prática um pouco mais assistencialista, Sim, né? sim. Então ela tem ali o seu portfólio com muitos atendimentos ao longo desses 4 anos. Muita gente que ela buscou ajudar nesse período, mas ela entendeu que o momento dela não era mais realmente como vereadora. E aí, por mais que se tenha falado, e se falou muito nisso, né? Porque a família brigou, porque o Clóvis foi lá e puxou o tapete da Beth, porque a Beth era candidata a prefeito, a vice. Nada disso? Não, a própria Nada Beth disso, veio né? a público, o Clóvis veio a público dizer que isso não aconteceu. Eu tive acesso, inclusive, a uma reunião que eles fizeram ali no partido, onde muito emocionados eles traziam essa situação à tona, enfim. Eu conversei com todos os candidatos, eu conversei com o Clóvis, ele disse também que não teve nada disso. Teve nada disso. Pelo contrário. E é né? uma opção da Beth não ser candidata, abrir espaço ali para que teu irmão possa competir, possa se candidatar, enfim. Isso. Esse é o cenário. Amanhã voltamos com a sequência, que nós vamos ter uma sequência, nós vamos ter uma sequência. Nós vamos ter uma sequência até Chute na sexta-feira, canela, até. Amanhã começa o chute na canela já? Será? Amanhã tem estimulada, a pergunta 2 ali já é estimulada. Amanhã a pergunta será a seguinte: se as eleições para prefeito fossem hoje, qual dos nomes abaixo você votaria?